O Rio Grande em Movimento desta terça-feira, 2 de abril, está começando. E no programa de hoje você vai ver: operação policial desarticula quadrilha que simulava ocorrências policiais para ganhar dinheiro. Governo propõe reposição da inflação para salário mínimo regional sem ganho real para o trabalhador. Moradores da Restinga, na zona sul da capital, tentam retomar a normalidade após tiroteios. Escolas já estão abertas, mas posto de saúde segue de portas lacradas. E ainda, confira a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. 50 milhões de reais nos primeiros anos. Essa é a estimativa do governo com a concessão da rodoviária de Porto Alegre. O processo ainda vai passar por consulta pública e lançamento do edital para as empresas interessadas. A empresa vencedora vai modernizar o terminal, melhorar o atendimento e revitalizar a infraestrutura do terminal rodoviário de Porto Alegre, com climatização, escadas rolantes, coberturas. E será mesmo que o usuário concorda que por aqui são necessárias essas melhorias? Queria mudar o calçamento da rodoviária, o banheiro, né? A estrutura, as placas serem melhor localizadas. É sempre melhor, né? Ter um investimento que daí até os passageiros podem ficar à vontade, né? A concessão para que a obra saia do papel vai ser feita entre o governo do estado com a iniciativa privada, já que a gestão pública enfrenta a crise fiscal. E não é só pela questão do investimento também. Você chamar um ente privado para assumir uma rodoviária, você também está trazendo a eficiência do setor privado para algo que não deveria ser gerenciado ou tocado pelo Estado. O Estado tem coisas muito mais importantes para tocar, como saúde, educação, segurança. O investimento que será utilizado por aqui irá ultrapassar a casa dos 76 milhões de reais. O recurso deverá ser disponibilizado ao longo de 25 anos, a partir da data que a vencedora assumir a gestão da administração e também de toda a reforma aqui do terminal. Do montante que será injetado na obra da rodoviária, cerca de 50 milhões serão só nos 2 primeiros anos de revitalização. O lançamento do edital será após o projeto estar disponível para consulta pública e a participação do empresariado e outras entidades que utilizem o espaço. Todos os indicadores de qualidade que vão ser acompanhados, eles foram para consulta pública. A partir de quarta-feira, todo cidadão no Rio Grande do Sul ou Brasil poderá acessar esses documentos e analisar o projeto. São mais de 2.000 páginas esse projeto, esses documentos. E quem utiliza o Aeroporto Internacional Salgado Filho aqui em Porto Alegre terá uma boa surpresa nesta terça-feira, porque hoje foi inaugurado um novo espaço do check-in e também das áreas de embarque e desembarque. Com 50% das obras concluídas do Terminal 1 do Aeroporto Salgado Filho, passageiros e companhias aéreas poderão usar um novo local para check-in, embarque e desembarque. O atual espaço para check-in deverá ser fechado completamente até o final de semana para as obras que devem se estender até outubro. A nova área de atendimento conta com 80 guichês, além de um novo sistema de iluminação e ar-condicionado. Com investimento de 1,8 bilhão de reais, a empresa espera concluir a expansão do terminal ainda neste ano. Quanto que nós podemos conciliar o interesse coletivo, o interesse público com o interesse privado, e onde todos saem ganhando. Uma estimativa de redução de custos aí de cerca de 10% no custo de quem hoje acaba tendo que fazer esse escoamento da sua produção através de vias rodoviárias até o aeroporto de Guarulhos. Agora a gente muda de assunto para falar de segurança pública. A Brigada Militar reforçou o policiamento no bairro Restinga após os tiroteios e mortes que aconteceram no domingo e também nas últimas semanas. Hoje as escolas reabriram, mas nem todos sentiram segurança de voltar ao trabalho normalmente. Em frente à unidade básica de saúde do bairro, uma viatura da Guarda Municipal faz a ronda. O posto está fechado desde ontem e não reabriu durante a manhã. Quem precisava de consultas já agendadas ficou à espera e sem respostas sobre o que fazer. Eu trabalhei a noite toda, peguei a guria e trouxe para cá para vir na consulta. Tu chega aqui e tu
Não tem consulta. Se eles viram isso, se eles viram que não ia abrir, vou ligar para os pais ou para os que têm consulta, né? Não, ninguém ligou, ninguém disse nada. Eu estou desde as 7h30 tentando ligar e ninguém atende. Eu tenho que vir, né? Minha filha se trata com a psiquiatra, está precisando de medicação, e aí? A consulta que hora seria? Às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã que tá. Tô aqui, tá aqui marcado, né, agendado, aqui marcadinho e eu esperando faz horas, não. Isso é irritante, né? Porque a gente deixa os afazeres, eu tenho meus compromissos. Daí, como tá agendado, a gente se programa para esse dia. Chega aqui nada e ninguém vai dizer nada. Segundo o menino ali, disse que eles estão em reunião para decidir se vão abrir à tarde ou não. Mas só que ninguém fala nada, né? Os casos de violência tomaram ainda mais força neste final de semana. No domingo, um tiroteio entre facções criminosas rivais causou pavor entre os moradores. Houve pelo menos um homicídio. Nas redes sociais, quem reside no bairro relata momentos de pânico, inclusive situações que vão além do final do mês. Nesta postagem do dia 13 de março, uma professora fala que o primeiro dia da escola foi marcado por correria, gritaria, choro dos alunos, pais preocupados e policiais fortemente armados. Pelo menos 6 creches e 2 escolas fecharam as portas nesta segunda-feira por medo da violência que assolou a região no final de semana. A presença da Brigada Militar parece ter deixado tudo mais tranquilo. Inclusive, esta escola abriu normalmente nesta terça-feira, mas ninguém está dando entrevistas. A Escola Estadual José do Patrocínio atende cerca de 1.300 alunos. Por aqui e nos arredores, ninguém comenta o assunto por medo de represálias. Porém, a Brigada Militar afirma que hoje a situação está sob controle. A orientação foi desde ontem que nós estamos intensificando nossas atividades de policiamento, né, normalizando a questão da segurança. Tá? Normalizamos já, né, a questão da segurança. De ontem para hoje não tivemos nenhuma ocorrência na região. Mesmo com um reforço no policiamento, a comunidade ainda se preocupa com a segurança. Para se ter uma ideia, 86% dos moradores declaram que a violência por conta de assaltos, roubos e furtos, o uso de drogas ilícitas e brigas ou agressão física. Tudo no entorno das escolas. As escolas todas entenderam, nós conversamos ontem, entenderam a situação, já retomaram. Nós não temos notícia de nenhuma escola que não tenha aberto. Então nós acompanhamos todas as escolas, entrada das escolas hoje pela manhã. E tudo normal, basta agora as pessoas retornarem à sua rotina, né, estabilizarem essa situação, né, se acalmarem. Né, com relação a isso, a essa situação que foi gerada, né, e podem retomar suas atividades normalmente. E a Polícia Civil realizou na manhã desta terça-feira a segunda fase da Operação Barão. O grupo investigado é suspeito de simular ocorrências policiais, como roubos e acidentes, para ganhar dinheiro. Até o momento, 3 homens foram presos. A ação ocorreu em 8 municípios gaúchos. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão contra um grupo suspeito de realizar diversas fraudes, como simulação de roubos, furtos e acidentes de veículos para obter vantagens financeiras. Na primeira fase, realizada no ano passado, a polícia descobriu que o grupo, com pelo menos 30 pessoas, lucrava cerca de R$800 mil por mês utilizando esse esquema. A ação de hoje ocorreu em Porto Alegre, Canoas, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Capão da Canoa e Eldorado do Sul. A gente fala de um assunto que deve agradar os motoristas aqui do Rio Grande do Sul, porque o Detran pretende fazer um reajuste na CNH, diminuir o valor da carteira de motorista. Mas para explicar melhor tudo isso, a gente fala agora com o Enio Bass, que é presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Marcele, a todos que acompanham o programa. Essa gestão do Detran, que está aí completando 30 dias, é a gestão sob as diretrizes do governador Leite e do vice-governador Ranolfo. Ela tem 2 prioridades básicas. A primeira é a transparência. Os Detrans a nível do Brasil, lamentavelmente, têm sido um foco de denúncias envolvendo a corrupção ou má aplicação de dinheiro, de recursos públicos. E nós queremos aqui no Detran dar o máximo de transparência possível para que esse tipo de coisa não ocorra e, se ocorrer, punir com todo vigor os responsáveis. O segundo foco é melhorar a qualidade do atendimento dos credenciados, CFCs e todos os demais, para que a população
seja melhor atendida. E quando se fala em melhorar a qualidade, se fala também sobre a questão dos valores. A carteira de habilitação realmente está num patamar muito alto. Imaginem se nós pegarmos uma carteira como a categoria B, que é a mais em conta de todas, nós teremos aí um gasto para o cidadão de mais ou menos R$ 2.200. Se levarmos em conta que a taxa do Detran, o que fica com o Detran, é de apenas R$ 302. Significa que o custo de uma carteira de R$ 2.200, R$ 1.900 vai para os CFCs custearem os serviços necessários, como médicos, psicólogos, instrutores. E em cima disso nós pretendemos fazer uma revisão, uma adequação desses valores e possivelmente nas próximas semanas possamos trazer alguma novidade considerável sobre isso. De momento, nós já enviamos ao Denatran um pedido de que o Denatran retire a obrigatoriedade da continuidade dos simuladores veiculares. Entendemos que nesses 4 anos de existência não ficou demonstrada a eficácia desses simuladores. Olha, é quase inócuo. Vale muito mais uma aula prática na rodovia do que brincar de videogame num simulador. Então, nós fizemos o pedido ao Denatran para que retire a obrigatoriedade. E isso já representaria uma economia de R$ 315. É o que custa numa carteira de motorista. R$ 315 por 5 aulas no simulador. É um valor muito alto, né? Sem dúvida. E o próprio Denatran, quando implementou a obrigatoriedade de aulas no simulador, ele disse que o fez a pedido dos Detrans de todo o país. E nós puxamos à frente agora para rever essa decisão, porque entendemos que a prática, a experiência foi feita e os resultados são praticamente insignificantes se comparados com o alto custo disso e com a possibilidade de incrementarmos um pouco mais as aulas práticas, porque afinal alguém receber a carteira de habilitação sem ter tido uma aula e sem fazer uma prova em rodovias é de alto risco. O cidadão se forma e recebe a carteira de motorista urbano. Agora, quando ele fizer uma viagem por uma BR ou por uma rodovia, ele não está preparado para aquilo e às vezes ele leva junto com a carteira um possível atestado de óbito. Bom, outra questão é o IPVA, né? Que é um imposto que tem que ser pago anualmente, normalmente no início do ano. Quem não paga o índice é muito alto de pessoas que não pagam esse imposto? Olha, há índices que variam, né? Mas em certos momentos chega até o patamar de 10%, 15%. Mas isso varia muito e nós também estamos implementando uma ação que buscou inspiração num projeto do deputado Melo, inclusive, que tramita na Assembleia Legislativa, que vai viabilizar ao cidadão que está com o IPVA atrasado e for abordado numa blitz, que ele recolha no exato momento da abordagem o valor do IPVA atrasado corrigido. Não vai salvá-lo de multas, pontos na carteira de motorista, mas nós vamos evitar o recolhimento daquele veículo que vai gerar uma série de gastos a mais para o cidadão, como guincho, depósito, e também vai lotar cada vez mais os pátios que já estão repletos de veículos hoje. Muitas vezes veículos que são recolhidos e nunca mais saem do depósito, porque as multas e as despesas são tantas que não compensa para o cidadão tirar. Então, por que não pagar no momento da abordagem, no momento da blitz? Vamos ter ali funcionários preparados com isso, com a maquininha para receber através de um cartão de crédito os respectivos pagamentos do IPVA. E é uma infração grave? São quantos pontos na carteira? Olha, a infração do IPVA é uma infração grave, considerada grave, até porque ela não só compromete a arrecadação do Estado, porque se pretende ou se visa que essa arrecadação sirva para melhorar a qualidade, inclusive, de rodovias, mas ela faz com que esse veículo fuja do controle das fiscalizações. Ou seja, daqui a pouco não se sabe se um veículo desse está em condições de trafegar, se está em bom estado, os pneus em condições de trafegabilidade, então ele não passa mais por vistorias. Então esse veículo acaba sendo um veículo que vai para um uso até o dia que ele for perdido. Ou seja, quando excepcionalmente alguém não paga o IPVA é uma coisa, mas há aqueles que deixam de pagar por 1, 2, 3 anos e aí esse veículo roda até o dia que for abordado e aí ele é recolhido para um depósito e ninguém mais
vai tentar retirá-lo. E existem muitos meios também para tirar dúvidas com o Detran, né? Tem o site, que lá dá para ver praticamente tudo, e tem ainda um 0800 para falar com vocês. Exato, nós temos aí várias formas de contatar com o Detran, inclusive a ouvidoria, mas como eu coloquei no início, se a nossa intenção é melhorar, aprimorar a qualidade do atendimento, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos criar um instrumento de avaliação da satisfação do usuário. O usuário, quando for num credenciado do Detran, ele vai fazer parte de uma pesquisa e vai dar sua nota para o atendimento que teve. E aí nós vamos ter um ranking estadual dos credenciados que atendem melhor e dos que estão piores classificados. E esses que não recebem uma classificação adequada vão ser chamados, intimados a melhorar os pontos que foram detectados, e se isso não ocorrer, nós vamos credenciar outros para que tenhamos, através da concorrência, a busca de um serviço de melhor qualidade. Perfeito, então muito obrigado pelos esclarecimentos. Enio Bassi, que é presidente do Detran aqui do Rio Grande do Sul. Obrigada mais uma vez aqui pela participação no nosso programa. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta, que depois a gente vai falar de esporte, então fique conosco. Ribeiro Neto e as verdades da bola. E chegou a hora do esporte aqui no Rio Grande em Movimento com o Ribeiro Neto e as verdades da bola. E a gente começa falando de Grêmio. Eu sei, sabe que eu não é por nada, não, mas eu sou um cara bonito, né? E a gente está combinando hoje. É isso. E assim, eu estou agora com eu antes era conhecido como o Richard Gere dos Pampas. Uau. Mas eu tenho que admitir que eu fiquei um pouquinho diferente, entendeu? Porque agora eu tô sem pelo, né? E tô com a barba do Sean Connery. Emagreceu 14 Emagreci quilos. e tal. Então, eu tô o Sean Connery dos Pampas. Nossa, olha aí. Mas isso não interessa pro povo, não, né? Vamos falar de dupla Grenal, porque essa semana tá bombando, gente do céu. Eu tô com o Tremelique. É Libertadores. Libertadores da América, meu Deus. Bom, já vou falar do Internacional, porque é o primeiro jogo, a semana de aniversário, o Inter tá em festa, né? Mas o Grêmio está viajando para o Chile. E antes de mais nada, eu chamo as informações do Grêmio com o Guilherme Paz. Vamos lá, Guilherme. Tudo bem, Ribeiro? Pois é. Aqui no CT Presidente Luiz Carvalho, o Grêmio realizou o último treino antes da viagem para o Chile. Daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, o Grêmio embarca e é um jogo decisivo. Universidade Católica fora de casa pela Libertadores da América. E o Grêmio não vai bem. 1 ponto em 6 disputados. É o último colocado do grupo. Aquele jogo de vida ou morte. Mas uma grande notícia para Renato e para todos os torcedores. Pedro Jeromel está de volta. Ele treinou ontem e hoje normalmente e vai a campo ao lado de Walter Kahneman. Daí Renato tem uma dúvida também e é na função da extrema direita. Será que vai Alisson, Marinho, Montoya? Dúvidas que serão esclarecidas apenas 1 hora antes da bola rolar. E o atacante Luan conversou conosco hoje também e disse sobre a importância de ter Pedro Jeromel de volta ao lado de Kahneman. A gente sabe que é uma decisão para nós, né? A gente tem que ir lá com o pensamento somente da vitória. Esses reforços são importantes. A gente jogou os últimos jogos ali com alguns improvisados na zaga, então o Jeromel podendo voltar é um grande reforço para o nosso time. A gente conta com todos à disposição, né? Isso vai ajudar bastante com que a gente volte a tornar um grupo forte para que a gente possa ir lá fazer um grande jogo. Tá aí o Luan, né? E tu sabe que eu sou um crítico do Luan. Né? Eu acho que o Luan está desde 2007 longe daquele momento que o tornou rei da América. Né? Eu acho que o fato de não ter ido para a seleção brasileira, não ter ido para a Copa, o fato de não ter saído da negociação para o exterior, eu acho que deixou ele meio... Depressivo seria muito, muito forte, mas meio para baixo. Ele não tem o direito de ser assim, porque é um dos maiores salários e é ídolo da torcida. Tomara que ele esteja focado, né? E outra coisa, a gente cobra mais de quem pode mais. Então, ele tem que aceitar isso, né? Tem que aceitar essa responsabilidade, né? E ele vai ser muito importante para esse jogo que é decisivo para o Grêmio quinta-feira lá no Chile.
Outra pessoa importante, Jeromel. Jeromel está de volta, né? E isso também é um alívio, né? Porque volta a dupla Jeromel e Kahneman. O Grêmio andou improvisando até demais nesses últimos jogos, né? Não tem zagueiros reservas, né? Então, ainda bem, porque o Grêmio vai precisar. Esse jogo é o parâmetro do Grêmio na Libertadores da América. Então, não dá para vacilar. Bom, agora a gente fala de Internacional, então, que joga amanhã no Beira-Rio. Tem aniversário, tem 50 anos do Beira-Rio e no meio disso tudo tem Inter e River Plate. Sabe quanto tempo o Inter não joga um grande jogo contra um time de outro país do Beira-Rio? Há quanto tempo? Uns 2 anos? Errei. Não vamos chutar. Vamos ver a matéria do Pedro Oliveira. 3 de abril de 2019. Neste dia, o gigante da Beira-Rio vai tremer. Torcedores vão ficar sem voz. Jogadores estarão motivados, porque agora tudo é Libertadores. Acostumado com Libertadores, o torcedor colorado estará presente para o emblemático duelo contra o River Plate. De acordo com o site do Internacional, os ingressos para esta partida foram vendidos em apenas 45 minutos, em tempo recorde. O Colorado não recebe um adversário de expressão que vem de fora do Brasil há 1.349 dias. Pois é, o último confronto contra um time assim foi contra o Tigres, na semifinal da Libertadores de 2015. Mas não pense que o Beira-Rio não está acostumado a receber partidas grandes, porque jogando em casa, o Colorado já venceu 5 títulos continentais. Dentro do campo, a batalha promete. Mas quem chega como favorito é o Colorado. Líder isolado do Grupo A da competição, o Inter vem de 2 vitórias. Já o time argentino, de apenas 2 empates. Além disso, o River também contará com 4 desfalques. O goleiro Armani, o lateral esquerdo Casco, o volante Palácios, o meia Quinteiro e o atacante Escoco. Mesmo assim, o duelo contra os hermanos não é fácil. Afinal, o atual campeão da Libertadores é o River, que eliminou o Grêmio na edição do ano passado. Seja embalado ou com desfalques, quando a bola rolar, nada disso vai entrar em campo. Porque agora, tudo é Libertadores. Vai ser bonito, né? Há 4 anos, tu então. Viu quanto tempo? Meu Deus. Eu nem tu sabíamos, né? Não, errei. E olha que estamos deixando o Tigres como grande clube porque era uma semifinal de Libertadores, né? Porque vai que alguém diga, não, mas o Tigres, né? Então, eu tenho dito que é o seguinte, que esse jogo, ele resgata na prática a verdadeira grandeza do Internacional. Depois desses anos conturbados, né? Vindo uma queda para a Série B. Então, esse jogo ele é emblemático. Agora, vocês viram aí, né? Vai ter ruas de fogo, estádio lotado, né? Estão trazendo aí ex-jogadores, porque o Inter está completando 50 anos de Beira-Rio. Então, está formada uma áurea, um ambiente de festa. E eu não gosto, eu sou chato, não tem problema, eu falo a verdade. Eu não gosto muito disso. O Inter em campo, o time tem que estar desassociado a esse ambiente. Porque vai pegar um adversário que, mesmo desfalcado, como disse o Pedro, vem precisando do resultado. Então, olho nisso. Jogo difícil, a expectativa é grande. Muito grande. Tá certo, então muito obrigada, Ribeiro Neto, mais uma vez amanhã, aqui comigo de novo. Eu tô sempre às ordens, né? Então tá, agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta, fique conosco. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook e pelo Twitter, RDCTV Digital. E claro, não deixe de seguir a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E o governo protocolou na Assembleia Legislativa a proposta de reajuste de 3,4% do salário mínimo regional. O reajuste é retroativo a 1º de fevereiro, data base do piso. O cálculo leva em consideração apenas a inflação do período.
de R$ 1.196,47 para R$ 1.237,15 para trabalhadores domésticos e da agricultura e pecuária, além de empregados da construção civil e motoboys. Quem ganha na faixa dos R$ 1.224 passa a receber R$ 1.265,63. A mudança altera o salário dos trabalhadores das indústrias de vestuário e calçado. O piso, que era de R$ 1.251,78, passa a valer R$ 1.294,34. Funcionários das indústrias de mobiliário, químicas e farmacêuticas são beneficiados com a alteração. O valor base de R$ 1.301,22 passa a ser de R$ 1.346,46 para trabalhadores das indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico. O aumento de R$ 1.516,26 para R$ 1.567,81 beneficia trabalhadores técnicos de nível médio. Falamos do salário mínimo regional e agora a gente continua falando de economia e fala de dívida. O caminhão da Serasa está estacionado no Largo Glênio Pérez, fica bem no centro de Porto Alegre e é para lá que nós vamos agora com a repórter Cristina Mazei. Boa tarde, Cris. Olha, a Serasa está oferecendo atendimento gratuito para a população aí no centro. Como é que está o movimento por aí? É verdade, Marcele, boa tarde a todos. Realmente está bem movimentado neste primeiro dia do caminhão itinerante do Serasa, que percorre várias cidades do Brasil. E, na verdade, Marcele, aqui no nosso estado são 485 mil inadimplentes que estão tendo esta oportunidade de uma forma gratuita vir aqui até o Paço Municipal, onde está estacionado o caminhão itinerante do Serasa Consumidor. Mas nós vamos agora conversar um pouco com o Daniel Ebsen, que é gerente do Serasa Consumidor, que vai explicar um pouco para a gente sobre os serviços que estão sendo ofertados aqui no caminhão, Daniel. Oi, então, os serviços mais procurados pelo consumidor quando vem até o nosso caminhão é a consulta do Serasa Score, que é aquela pontuação de crédito que vai de 0 a 1000, e muita gente começa a se perguntar o que é isso, como é que eu faço para o meu score subir, ou o que eu faço para ele baixar. A consulta do CPF, então, para a pessoa entender se possui dívida, com qual empresa, qual é o valor dessa dívida. A renegociação, que em muitos casos o consumidor pode fazer aqui dentro mesmo, já imprime o boleto, já sai daqui já para realizar o pagamento. Simulações de crédito, né, abrir o cadastro positivo, tudo ele pode fazer aqui dentro da estrutura. E todos os serviços que são aqui hoje oferecidos gratuitamente, também são encontrados de forma gratuita no site do Serasa Consumidor. Sim. Agora o interessante também, Marcele, é que existe um convênio, uma parceria de várias empresas com o Serasa, onde é feita a negociação aqui mesmo no caminhão e o consumidor pode sair com o boleto e já efetuar o pagamento. São quantas empresas que estão nessa parceria com o Serasa? Bom, hoje nós temos 17 empresas plugadas na plataforma do Limpa Nome, né? Com essas empresas, sim, a gente consegue fazer uma negociação, que é o que essas pessoas estão fazendo aqui, e esse atendimento está demorando em torno de 3 minutos aqui no caminhão. Mas para esses casos que a gente não possui as empresas cuja dívida do consumidor existe, a gente indica qual é a melhor forma de contato com a empresa, seja pelo telefone, seja o endereço, etc. Uma coisa que é bem comum, Daniel, é o nome inscrito de forma indevida no Serasa. Qual é o procedimento nesses casos? Bom, se há um registro de inadimplência indevido, a primeira ação a fazer é procurar a própria empresa e tentar mostrar para ela que realmente pode ter sido vítima de fraude ou alguma coisa desse tipo. Caso a negociação com a empresa, a conversa com a empresa não evolua de acordo com o que o consumidor espera, aí o consumidor tem a opção de ou procurar pequenas causas ou um auxílio jurídico para poder negociar em outro nível com essa empresa. Mas essa orientação toda é feita aqui no caminhão. Bom, o caminhão está aqui até o sábado, até agora o próximo sábado, Daniel, a partir das 8 horas da manhã. O que precisa trazer de documentação? Bom, o caminhão está aqui das 8 às 18, sem fechar meio-dia até o sábado. É necessário que o consumidor traga um documento original com fotografia e o CPF. Basta isso para poder fazer a consulta. Certo, Daniel Ebsen, a gente vai acompanhar agora aqui as imagens. Marcele Dutra, nós estamos aqui no Paço Municipal, então lembrando, se você está inadimplente, esta é uma ótima oportunidade de você vir aqui renegociar a sua dívida. Aqui no Paço Municipal, o caminhão itinerante do Serasa Consumidor. Marcele.
Tá certo, muito obrigada. Então, Cris, uma ótima dica, né? Bem no centro de Porto Alegre, fácil acesso. Mas agora a gente muda um pouquinho de assunto, porque o Cruzando as Conversas desta segunda-feira debateu sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que é comemorado hoje. Durante o programa, especialistas explicaram como a tecnologia e atividades específicas podem auxiliar na evolução portadores de transtorno. Confira um trecho. A apresentação das crianças, a apresentação do paciente, a apresentação do sujeito que tem características do autismo, ele tem níveis de penetrância na sintomatologia diferentes, vão desde leve a severo, desde crianças que não falam a crianças ou adultos que a gente conhece, tipo Einstein, tipo Bill Gates, tipo Steve Jobs, que são de um nível de penetrância muito leve. E as crianças dentro do TEA, eventualmente, elas podem ter transtornos desse processamento no sentido de serem hipersensíveis ou hiperreativas, por exemplo, um som que para nós, por exemplo, se a gente ficar escutando, tem um som de ar-condicionado, mas só porque eu falei. Sim, senão passa desapercebido. Senão ele vai passar desapercebido. E para as crianças com TEA, que são hipersensíveis... Aquilo é super relevante. Isso é muito relevante e isso pode atrapalhar essa criança para que ela integre e que ela possa, inclusive, filtrar. O que é importante agora? Estar conversando contigo ou ouvir esse som? Então, toda essa base da linguagem, ela inicia-se pela intenção comunicativa. Hoje eu estou insistente na história da intenção. Mas é importante. Por quê? Porque através da intenção comunicativa, tu vais fazer o link com a funcionalidade da linguagem. Né? E aí tu vais conseguir te comunicar com o outro. E a fala vai ser o resultado disso tudo. Quando tu leva um filho para fazer uma avaliação, seja ela qual for, fonoaudiológica, com terapeuta ocupacional, psicóloga, neuropediatra, seja quem for, e alguém levanta essa hipótese, olha, né, teu filho é autista, ou teu filho tem algumas características que podem estar dentro do espectro, aquilo é algo que toma conta da família de uma forma que, se depois esse diagnóstico não vir a ser corroborado por algum motivo, esse fantasma é difícil de tu tirar. Porque alguém algum dia falou sobre isso e aquilo tu acaba vendo muitas vezes, né? Porque tu hoje tem acesso às informações, tu entra lá no Google, sintomas do espectro. Bom, e a gente se enquadra em alguns sintomas eventualmente, né? Se tu for olhar. Foi o tema do Cruzando as Conversas de ontem e a gente segue então falando sobre esse assunto, já que hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Para entender um pouquinho melhor, a gente conversa agora com a Angélica Kies, que é pedagoga. Muito boa tarde, muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Quem tem autismo, o autismo começa normalmente quando a pessoa é criança ainda, né? Como é que é o dia a dia dessas crianças com autismo dentro da escola, no colégio? O autismo, ele pode aparecer quando a criança é bebê, logo após o nascimento, ou a criança pode vir a desenvolver futuramente o autismo por condições ambientais. Bom, o dia a dia dessa criança dentro da escola deveria ser um dia normal, né? Mas nem sempre, porque eles têm um grande problema de socialização. E principalmente porque as escolas não estão adaptadas e nem com professores, com profissionais qualificados para receberem essas crianças. Geralmente um autista, ele não consegue ficar o turno inteiro escolar dentro da escola. E daí como lidar com tudo isso? Muito difícil, porque a família acha que a criança ou adolescente, ele tem que ficar o turno inteiro dentro da escola. Os professores já têm um entendimento de que é impossível, porque todas as crianças, assim mesmo, os adultos e nós mesmos, né, temos vamos dizer assim, um tempo de validade. Porque quando nós começamos a ficar muito tempo dentro de um ambiente, até mesmo para quem não tem deficiência, às vezes se torna um pouco desagradável. Então, para eles, isso é muito mais acentuado. Se a criança tem um transtorno leve, ela consegue suportar, geralmente, um tempo maior dentro da escola. Porque a socialização dele é melhor, a linguagem dele é melhor, ele consegue se sentir melhor naquele ambiente, ficando mais tempo. Quando ele já tem um grau mais elevado do transtorno do espectro autista, ele pode ser que hoje ele vai chegar na escola e vai ficar 30 minutos, 15 minutos.
e ele não consegue mais ficar naquele ambiente. E ele começa a se tornar agressivo, ele começa a entrar em crise. E a família precisa ter esse entendimento de que essa criança ficou durante aquele dia o tempo suportável dentro da escola. E aí entra em conflito família e escola. Pois é, como é que os pais podem lidar com esse transtorno? Quando eles descobrem essa doença, então esse transtorno, né? Como é que vai ser para eles assim o dia a dia e lidar também com essa questão da escola, de repente ter que buscar o filho mais cedo? Na verdade, o que acontece? As famílias hoje não têm amparo legal, não tem previsto em lei, que eu quero dizer, né? Para que recebam orientações, para que recebam um acompanhamento terapêutico, psicológico. Porque quando essa família descobre que tem uma criança autista dentro de casa, porque uma coisa é tu desconfiar, né? Porque essa criança vem crescendo e vem apresentando características do transtorno. Mas no momento que ela é diagnosticada por um médico, aí vem a realidade de que existe um laudo. Então ela realmente é uma criança autista. E aí isso é como se a família perdesse um membro daquela família, que foi aquele filho tão sonhado que não chegou. Ela precisa se reorganizar enquanto família, ela precisa se reorganizar enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto irmãos. Então, é toda uma sistemática que precisa ser modificada para que essa criança se sinta acolhida. Isso deveria ser a cargo do Estado que eu digo governo, município, né? Através da assistência social, através da área da educação, com palestras, com psicólogos, com psicopedagogos, mas isso não é feito. Mas é importante que essa criança vá para a escola e socialize com os outros coleguinhas, né? Como é que é essa socialização com as outras crianças? O quanto antes, né? Para isso a gente fala sobre estimulação precoce, a psicomotricidade, para que essas crianças comecem a ter o atendimento desde pequeno, desde muito cedo, para que elas comecem a se socializar. Porque quanto menor for a criança, mais chances, mais condições ela tem de se socializar, porque a criança não tem preconceito e ela será bem acolhida. E quanto mais tarde ela chegar à escola, mais demorada vai ser a socialização, muitas vezes não acontecendo. Tá certo. Então, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Angélica Kies, que é pedagoga, explicando um pouquinho sobre autismo nesse Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta, então fique aí conosco. E o Rio Grande em Movimento está de volta. E olha, na madrugada de hoje, uma menina de apenas 13 anos morreu em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, devido a meningite tipo C. Ela passou todo o final de semana internada no Hospital Regina, em Novo Hamburgo. E esse já é o segundo caso confirmado em São Leopoldo. Mas o prefeito informa que não há surto ou epidemia da doença. E agora a gente fala de previsão do tempo. Hoje o dia começou fresquinho na maior parte das regiões, mas à tarde deve ser quente, podendo passar dos 30 graus. Além disso, os gaúchos também podem esperar um tempo instável. Então vamos conferir como ficam as temperaturas. A mínima foi de 14 graus e a máxima pode atingir os 27. Em Cruz Alta, no noroeste do estado, a temperatura varia entre 19 e 26 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Farroupilha, na Serra Gaúcha, a tarde será de sol com algumas nuvens. À noite o tempo fica nublado, com possibilidade de garoa. A máxima será de 23 graus. No sul do estado, em Rio Grande, o tempo será de sol e sem chuva. Mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a mínima foi de 15 graus e a máxima será de 26. O tempo por lá será de sol, com algumas nuvens e sem chuva. E atenção, estudantes, foi prorrogado o prazo para a etapa final das inscrições no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O João é professor universitário e tem uma rotina corrida. Estava difícil de conciliar a organização e a limpeza de casa com a grande quantidade de aulas e provas para corrigir dos alunos. Foi aí que ele resolveu contratar um serviço de diarista pela internet.
Então, João, quero saber o que mais facilitou no teu dia a dia desde quando tu começou a utilizar esse serviço da plataforma? Eu acho que foi a comodidade de encontrar um profissional de forma rápida e fácil, e sem falar na questão de confiança, né? Porque a gente sempre tem uma dificuldade de trazer alguém para a tua casa, não conhece, e essa plataforma faz isso. Tu olha lá, já está avaliado, viu o número de vezes que a pessoa, o profissional fez a limpeza, te facilita para tu trazer e escolher quando vai fazer. Ganho para os dois lados. Hoje a limpeza da casa do João está sempre em dia. Em contrapartida, a renda da Ana melhorou muito. Ela é uma das diaristas que oferece o serviço de limpeza na plataforma digital. Em apenas 2 meses de trabalho, a renda dela ultrapassou as expectativas. Consigo fazer todo o trabalho que eles pedem e eles estão todos satisfeitos até então. Ninguém reclamou até o momento, claro. É uma forma facilitada, então? Bem facilitada. A plataforma oferece tipos de serviço de limpeza, dá sugestões no que contratar, de acordo com a necessidade do cliente. A diarista também leva os produtos que serão necessários para o serviço. Tudo na palma da mão. Para o consumidor, primeiro é a economia de tempo, então você consegue fazer tudo em menos de 60 segundos, tanto o tempo de contratar alguém quanto sair para comprar produto, sair para arrumar a casa, etc. O profissional faz tudo. E o segundo de economia. Hoje a Dona Meide ela tem o melhor preço em todas as praças em que ela atua. O atendimento do aplicativo está disponível em pelo menos 9 bairros da cidade de Porto Alegre. E o projeto já está sendo programado para se estender em outras regiões. No próximo sábado será oferecido o 3º encontro para diaristas. As interessadas devem entrar no portal da Dona Meide na internet, se inscrever e participar do evento programado para as 8h30 da manhã do dia 6 de abril. Facilidade, hein? E olha só, agora nós voltamos ao centro de Porto Alegre para falar com a repórter Cristina Mazei sobre o caminhão da Serasa que está lá até o sábado, né, com serviços gratuitos à população. Cris, tem muita gente já renegociando as dívidas por aí? Tem, Marcele, tem sim, até aproveitando esse horário do almoço, né? Tenho ali uma folguinha, dá uma chegada aqui, é super rápido o atendimento, como o Daniel já explicou pra gente, mas eu encontrei aqui a dona Sandra. A dona Sandra tá cheia de dúvidas, ela veio para tirar essas dúvidas aqui hoje, porque está inadimplente. Tem empresas aí que colocou a senhora no nome de Serasa? Sim, a Oi é uma delas. E a minha filha fez um curso de informática na QI, mas eu não consegui descobrir se a QI também me botou no SPC Serasa. Mas a Oi eu sei que eu estou. Mas eu fui tentar fazer uma negociação com eles me cobraram R$250. Eu disse para eles que eu pago aluguel e estou só eu no momento trabalhando. Eles disseram que não tem como negociar com eles, entendeu? Aí fica difícil para só uma pessoa pagar nessa crise que a gente está, né? Então, a única coisa que a gente tem é o nome da gente, né? Então, por isso que eu vim me informar direitinho, se tem como renegociar, entendeu? E a senhora está há muito tempo inadimplente? Eu acho que faz uns 4 anos, mais ou menos. Bom, eu vou chamar então aqui a Amanda. A Amanda ela é uma das atendentes aqui do caminhão do Serasa Consumidor. Ela vai tirar as dúvidas, então os próprios até que a dona Sandra estava perguntando e questionando. Qual é o primeiro passo, Amanda, para quem chega aqui no caminhão? O primeiro passo que a gente faz é realmente realizar a consulta, né? A gente verifica se as empresas que estão constando no extrato fazem parte da negociação. Se faz parte, a gente já gera uma negociação na hora. A própria empresa, ela disponibiliza algum tipo de desconto, está vindo até 90% de desconto. A gente gera o boleto e encaminha, a gente dá todas as implicações, tira todas as dúvidas e encaminha já para realmente efetivar o pagamento desse débito e aí regulariza o nome. A gente está fazendo dessa forma. O que precisa, primeiramente, é um documento com foto. Documento com foto. Sem documento com foto, a gente não consegue fazer nenhum tipo de procedimento dentro do caminhão. Documento com foto, aí vai ser atendido, a gente faz todas as explicações e aí consegue efetivar a negociação. Amanda, você que está acompanhando o caminhão que é itinerante, que passa por várias cidades do país, quais são as dúvidas mais comuns? São várias, para ser bem sincera. O pessoal ainda é muito leigo na parte do score, que é a pontuação, né, que te classifica
para qualquer tipo de análise de crédito, isso é muito importante, tu precisa ter. O cadastro positivo era algo que as pessoas não tinham tanto conhecimento, agora tem realmente entendido melhor como funciona, como regularizar. Às vezes as pessoas não sabem como regularizar. Ah, é claro, mas aonde regulariza? A gente tem que salientar todas essas dúvidas. É o primordial, assim, é o principal que as pessoas têm mais dificuldade de entender. E tinha uma questão também de caducar a dívida. Já está mais de 5 anos, já está mais de tantos anos. Existe isso, Amanda? Existe. Depois de 5 anos, a dívida ela automaticamente sai da nossa base de informação. Porém, segue em aberto com a empresa. Essa dívida, por mais caducada, ela continua existindo. As pessoas acham que ela deixa de existir. Ela não deixa. Isso fica internamente com as informações nos bancos. Mas isso é importante da gente regularizar e a gente está fazendo isso no caminhão também. Viu, dona Sandra? Tá aí, ó. O caminhão está à disposição até o sábado, viu, Marcele? Das 8 da manhã até às 6 horas da tarde, aqui no Paço Municipal, no centro de Porto Alegre. Eu fico por aqui hoje e um bom dia para ti, Marcele, e a todos. Tá certo, muito obrigada então, Cris. Caminhão do Serasa até o sábado lá no centro de Porto Alegre para renegociação de dívidas. E o Rio Grande em Movimento fica por aqui. Outras notícias no Jornal da RDC às 10 horas da noite. Até amanhã, tchau, tchau.